Graça e paz, querido. Que alegria tê-lo mais uma vez conosco em mais um dos cursos, mais um dos módulos da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Você que já fez aí a matéria Como Estudar a Bíblia, agora nós temos uma segunda matéria que nós estamos apresentando para você a partir de hoje. Essa segunda matéria, na verdade, é Pedras Fundamentais. A palavra de Deus, na verdade, ela nos mostra segredos, chaves espirituais, princípios e preceitos de Deus que são imutáveis. E nós temos que observar esses princípios de uma maneira geral. Essas chaves, na verdade, chamadas de pedras fundamentais, é o fundamento da igreja, é o alicerce da tua vida espiritual para você poder crescer, para você poder se desenvolver. E eu fico feliz de você estar conosco em mais um curso aí na plataforma. Que Deus abençoe tremendamente sua vida. Muito bem-vindo nesse nosso tempo de estudo, nesse nosso tempo da Palavra de Deus. Nós vamos começar estudando a partir do capítulo 5 de Hebreus. Então você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo aí, capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 12. O escritor de Hebreus, ele nos diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Interessante o escritor de Hebreus colocando que devendo já ser mestres pelo tempo de convertido, pelo tempo de conhecimento da palavra, pelo tempo que você tem em Cristo Jesus, devendo já ser mestres, mas é impossível chegar ao crescimento, é impossível chegar à maturidade espiritual se você não tiver os fundamentos, o alicerce, as pedras fundamentais, ao qual o escritor de Hebreus coloca como fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então nós temos que definir alguns conceitos para podermos entender o que é essa palavra, o que é esse fundamento, qual é esse preceito. Ou seja, a base da nossa matéria está justamente em duas palavras aqui, que são consideradas palavras fundamentais. É um resumo de toda a nossa matéria, pedras fundamentais. Essas duas palavras definem o que nós vamos estudar nesse módulo. Essas duas palavras definem a nossa estrada, do que nós vamos estar estudando, do que nós vamos estar meditando. Quando falamos em pedra, pedra significa um corpo duro, sólido, da natureza das rochas. Então, quando se fala em pedra, logo se lembra acerca da rocha. Agora, a pedra não é a rocha em si, mas ela tem a natureza da rocha. A pedra, na verdade, ela é uma pequena partícula, ela é um pequeno pedaço do todo. A pedra ela é sólida, a pedra ela é bruta e ela tem a mesma natureza, ela tem a mesma composição que a rocha, os mesmos elementos que tem na rocha, tem na pedra também, porém numa proporção infinitamente menor. A rocha é algo grande, sólido, enraizado, estruturado. A pedra é uma pequena partícula. Fundamentais. Fundamentais vem de fundamento, e fundamento vem de base, alicerce, sustentáculo. Ou seja, é o que está por debaixo de tudo numa construção, numa edificação. Você não pode construir um grande edifício se você não tiver um bom alicerce. Você não pode edificar uma grande casa se você não estruturar um bom fundamento. Então, quanto mais alto eu quero o edifício, mais profundo tem que ser o alicerce. Quanto mais forte você quiser o seu prédio, mais o alicerce precisa ter base, sustentação, profundidade.
A verdade é que ninguém quer fazer alicerce. O problema é que o alicerce está abaixo do nível da rua e muitas pessoas não se preocupam com o alicerce. Muitas pessoas não se preocupam com o fundamento. Por quê? Porque ninguém vê. Então, o alicerce, muitas pessoas desprezam, mas não observam que através do alicerce é que você vai ter uma casa bem estruturada. Jesus falou sobre isso, aonde você tem construído a sua casa, na rocha ou na areia, né? Interessante, a gente vai estudar esse texto daqui a pouco, mas esse texto nos mostra que as duas pessoas ouviram. Uma ouviu e não deu crédito, uma ouviu e não colocou em prática, e a outra ouviu e colocou em prática na sua vida. Todo aquele que coloca em prática, ouve e pratica a palavra de Deus, ele na verdade está alicerçando o seu fundamento sobre a rocha, está alicerçando o seu fundamento sobre um alicerce bem firmado. Então, o problema maior é quando a pessoa ela não quer se preocupar com o alicerce, ela não quer se preocupar com o fundamento. Esse que é o problema maior. E muitas vezes nós observamos que, por o alicerce não ser visível, as pessoas desprezam a sua importância. Mas se nós não nos preocuparmos com isso, não tem como nós crescermos em Cristo, não tem como nós edificarmos um edifício bem ajustado, não tem como crescer como templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade dos dias de hoje na igreja. Muitas pessoas querem abrir um ministério, querem abrir uma igreja, mas ninguém está preocupado com o alicerce. E a igreja vai crescendo, 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 e se a pessoa não se preocupar em fazer o alicerce, na verdade chega uma hora que o edifício cai, chega uma hora que o edifício desmorona por não ter tido um bom fundamento, por não ter tido um bom alicerce. E o mais triste é que quando o edifício cai, mata todos que estiverem dentro desse edifício. Então, nós precisamos de alguns conceitos naturais para depois nós irmos para o conceito espiritual do que Deus quer nos ensinar através dessa matéria. A igreja, ela é um edifício e nós precisamos saber como nós vamos construir esse edifício. Uma igreja com um bom alicerce, ninguém pode derrubar. Uma igreja sem alicerce, qualquer vento derruba esse edifício. Então, a igreja, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vai comigo para Mateus, capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus, na verdade, chega com seus discípulos a Cesareia de Filipe, e quando ele chega a Cesareia de Filipe, na verdade, você observa que ele faz alguns questionamentos, né? Mas vamos direto à confissão aqui do que Jesus declara para Pedro. Depois a gente volta e estuda detalhadamente, desde a sua chegada ao contexto da conversa do que Jesus estava falando. Então, Mateus 16, 18 nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele está olhando para Pedro, que trouxe uma revelação para ele. O que dizem os homens ser o Filho de Deus? E vós, o que dizeis? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: eu também te digo, tu és Pedro. Pedro no original é Petros. Petros é uma pequena partícula da rocha. Petros é uma pedra. Petros é, na verdade, um pequeno fragmento da grande rocha. Jesus não está dizendo aqui que a igreja seria edificada sobre Pedro, de maneira nenhuma. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: a igreja vai ser edificada sobre essa revelação que você teve, Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus está dizendo que a igreja vai ser edificada sobre esse fundamento. Ele é o Cristo. E a importância de nós entendermos que Jesus tem uma igreja, porque ele diz para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Infelizmente, os homens também querem edificar uma igreja, e muitos estão edificando uma igreja para si. Mas Jesus está falando quanto à igreja que é dele. Jesus está falando quanto à igreja que está edificada sobre a rocha. Ou seja, os homens estão doidos para ter uma igreja, para criar um império, para criar um reino próprio.
mas a igreja verdadeira é a igreja que é de Jesus Cristo. A igreja verdadeira é a igreja que o Senhor é o fundamento, que Ele é a pedra fundamental. Agora, quanto à igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto à igreja dos homens, as portas do inferno com certeza vão prevalecer contra. Mas a igreja de Jesus, ela vai avançar em relação ao inferno e é o inferno que tem que recuar. Quem tem portas são o inferno, a igreja não tem portas. A igreja, na verdade, ela é ilimitada, ela alcança o mundo inteiro. E as portas do inferno é que tem que recuar pelo avanço da igreja, e você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja dos homens, a igreja humana, o inferno vai avançar e vai derrubar ela, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não. Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. Então Jesus foi bem claro em afirmar que a igreja é dele. Pedras fundamentais é para quê? Para nós estabelecermos um edifício, para nós colocarmos um fundamento, um alicerce, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele quer nos edificar, Ele quer nos mudar, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história. Uma igreja, ela não pode ser dirigida por dons. Dons faz parte do ministério de cada um, mas uma igreja não pode ser guiada por dons. Por quê? Porque dons não são alicerces para montar uma igreja. Na verdade, nós entendemos que uma igreja não pode ser dirigida por uma profecia, porque a profecia não é alicerce para abrir uma igreja. Porque a igreja que está fundada sobre uma profecia, ela quebra. Então, nunca se deve definir uma doutrina se você não tiver pelo menos 2 ou 3 passagens bíblicas, textos bíblicos com autores diferentes para poder estabelecer as doutrinas do corpo de Cristo. Então, a importância de nós entendermos que a igreja ela tem que ser edificada sobre o fundamento certo e não sobre uma profecia, não sobre uma revelação, não sobre os dons, não sobre uma ideia ou uma vontade humana, mas sim sobre a palavra de Deus, que é o alicerce firme, que é o firme fundamento. Acompanhe comigo João capítulo 8, versículo 17, Evangelho de João, escrito aí por um dos discípulos de Jesus, apóstolo de Jesus. No versículo 17 do capítulo 8 ele diz: "E na vossa lei está também escrito, o testemunho de 2 homens é verdadeiro." O testemunho de 2 homens é verdadeiro. Ou seja, para se estabelecer uma doutrina, nós temos que ter fundamento dessa doutrina no Antigo Testamento, testificado no Novo Testamento, e também, além disso, ser apresentado por 2 ou mais autores, por 2 ou mais escritores bíblicos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz: "É esta a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra." Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Quando falamos de igreja, nós temos que enfocar pelo menos por 2 ângulos. O lado indivíduo, ou seja, o individual, o pessoal. Nós, como pessoas, como seres humanos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus não habita numa casa humana, Deus não habita numa edificação humana, como Ele habitava no deserto, no tabernáculo de Moisés, no Santo dos Santos, onde tinha ali o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Agora, na nova aliança, nós somos o Santo dos Santos, nós somos justamente o local onde o Espírito Santo de Deus vai manifestar a sua glória. Então, na verdade, quando o Senhor nos diz que a glória da última casa, no Antigo Testamento, o Senhor confinou sua presença em cima de um propiciatório, dentro de um ambiente chamado Santo dos Santos. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, hoje, na nova aliança, o Espírito Santo habita dentro do nosso coração. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele habitava, ele era de visitação. Há uma grande diferença em ser de visitação e ser de habitação. A visitação era na dispensação da lei, que o Espírito Santo visitava uma pessoa por causa do pecado de Adão. Mas a habitação, ele quer habitar no teu coração. Ele não quer apenas fazer uma visita, mas ele quer habitar no seu coração. Então você
em Cristo Jesus, tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como indivíduo, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a visão individual, esse é o plano do indivíduo, o lado do indivíduo. Mas também temos que visualizar o coletivo, né? A nível coletivo, então, você tem que pensar como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, e como noiva do Cordeiro, ela na verdade ela tem membros, e cada membro do corpo de Cristo faz parte da noiva. Então, como indivíduo, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, como coletivo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como indivíduo, eu sou o templo, eu sou o tabernáculo, ou seja, eu, individualmente, sou o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, coletivamente, eu sou membro deste corpo, eu sou um pedaço deste corpo. Então, somos um pedaço. Na ceia, ele cortou, ele partiu o pão e ele disse, este é meu corpo. Ou seja, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é pão, ela é alimento. Então nós somos um pedaço. A igreja ela é composta de membros do corpo. Agora, individualmente, eu sou o templo, eu sou o tabernáculo, o templo do Espírito Santo de Deus. Agora vamos observar alguns depoimentos, alguns testemunhos bíblicos de como os personagens bíblicos eles enxergavam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado para os gentios. Paulo compara a igreja do Senhor Jesus Cristo como uma grande lavoura e também compara a igreja do Senhor Jesus Cristo como edifício de Deus. Então veja comigo, 1 Coríntios capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo vai nos dizer: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperadores, lavoura e edifício. 3 comparativos que Paulo faz acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora ele começa a descrever essa definição. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo nos coloca aqui uma definição muito interessante, colocando que a obra de cada um ela pode ser qualificada em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Sabemos que tudo isso vai passar pelo fogo. Só que interessante que quando o ouro, a prata e as pedras preciosas passam pelo fogo, elas só apenas se depuram, purificam, valem mais. Mas a madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, se dissipa. Então, Paulo coloca que toda nossa obra vai ser enquadrada, qualificada em uma dessas 6 componentes, um desses 6, na verdade, definições. Ou a sua obra vai ser qualificada como ouro, ou como prata, ou como pedras preciosas, ou então ela vai ser qualificada como madeira, feno e palha. Toda a vossa obra vai passar pelo fogo naquele grande dia para recompensa, para galardão. Agora, a grande ênfase que Paulo nos traz aqui, escrevendo à igreja de Corinto, é como edifício de Deus. Somos edificados como edifício de Deus. Nós somos como cooperadores de Deus e como cooperadores da igreja, do corpo de Cristo, nós não somos donos da igreja. Nós somos apenas cooperadores. Nós apenas cooperamos nesta obra. E cooperador é aquele que ajuda a construir, é aquele que ajuda a edificar. Mas Paulo ainda nos alerta dizendo, toma cuidado como você está edificando esta obra. Agora, a nível individual, como você está edificando sua própria vida. A nível coletivo,
como você está contribuindo para edificar o corpo de Cristo. Então toma cuidado como você trabalha nesta igreja. Veja bem como você exerce o seu serviço, como que você desenvolve o seu chamado, o seu ministério, aquilo que você recebeu do Senhor. Devemos sempre avaliar o que nós estamos fazendo. Paulo está falando de alicerce, Paulo está falando de edificação. Então a igreja vai ter que ser edificada em cima de um alicerce, em cima de um fundamento. Então observa só a partir do versículo 14 de 1 Coríntios 3, 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então ele não está falando acerca de salvação, ele está falando acerca de galardão e recompensa. São duas coisas distintas. Salvação, aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida está salvo. Agora ele está falando de galardões. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está firmando um compromisso, Deus está estabelecendo uma nova aliança, Deus mesmo que disse, neles habitarei. Paulo ainda vai escrever a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15 nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Olha só que interessante como Paulo define a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, cooperadores de Deus. Ele agora conclui dizendo que somos casa de Deus e a igreja de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus. Muitas pessoas têm a concepção, a igreja sou eu, então eu não preciso ir a um local para congregar, eu não preciso ir a um local para poder adorar a Deus. É bem verdade que você é templo do Espírito Santo, mas precisamos sim da igreja para haver o fluir do sangue. O membro do corpo tem que estar ligado ao corpo. A igreja ela tem que ser construída, a igreja ela tem que ser edificada sobre os fundamentos certos. Sabemos que, na verdade, o Senhor, o Espírito Santo, vai fluir no nosso espírito e a importância de estarmos juntos na comunhão, na unidade que o Senhor ordena a bênção. Deus deu os ministérios com este fim. Deus estabeleceu os ministérios com esse propósito. Voltando ao escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, ele nos diz assim: Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Vamos meditar nisso mais uma vez. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, o local aonde Deus habita. Paulo chama a igreja de lavoura de Deus, de edifício de Cristo. Paulo chama a igreja de casa espiritual. E agora o escritor de Hebreus atesta isso, testifica isso, dizendo a qual casa somos nós. E
Pedro, qual o testemunho de Pedro, qual o depoimento de Pedro acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo? Vamos ver na visão de Pedro, seu testemunho, seu depoimento, quanto à igreja que somos nós. Pedro vai definir como pedras vivas. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz: vós também, como pedra viva, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedras que vivem, pedras vivas. Ou seja, Pedro define que nós não somos tijolos, porque o tijolo é sempre no mesmo padrão, sempre da mesma forma, sempre feito em linha de produção. A pedra não. A pedra, na verdade, nós observamos que ela tem a concepção da rocha, ela tem o componente da rocha. O tijolo ele é feito de barro, o tijolo ele é feito do pó da terra. E pó, na Bíblia, vai representar o pecado. Agora, Pedro nos compara como pedras vivas, não pedras mortas. Nós somos todos bem diferentes. Se trabalhar com pedra já é difícil, imagina trabalhar com pedra que vive, pedras vivas. Por isso que trabalhar com a igreja não é fácil, porque são pessoas diferentes umas das outras e que, na verdade, nós observamos a importância de termos a mesma essência da rocha, ao qual Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou isso, mas o meu próprio Pai que está no céu. Sobre essa revelação, sobre esta pedra, eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que estar fundamentada na rocha que é Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre fundamento da igreja. Qual o fundamento da igreja? Quando Jesus disse: edificarei a minha igreja. Se a igreja é dele, ele tem a planta, ele tem o projeto, ele tem o planejamento. E eu preciso edificar dentro do projeto dele. Eu não posso edificar do jeito que eu quero, eu não posso edificar na minha vontade, no meu gosto, no meu conceito. Não. Ele já estabeleceu um projeto, ele já nos deixou um manual, ele já nos deixou uma planta, então nós temos que edificar sobre a planta, o projeto que ele deixou para a igreja, porque a igreja é dele. Então o nosso fundamento tem que ser sobre esta pedra. Vamos voltar para Lucas, capítulo 6, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 48 e 49, nos diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós observamos aqui Jesus explicando de uma forma de parábola, fazendo um comparativo. É você que escolhe aonde você edifica. Se você constrói sobre a rocha, aqui na versão de Lucas, sobre a terra. Mas vamos para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, um texto correlato, onde nós vemos a mesma passagem, onde o texto vai nos dizer os dois alicerces. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: pois a todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu,
e foi grande a sua queda. Então você vê Jesus aqui descrito por Mateus, no Evangelho de Mateus, fazendo a comparação sobre aquele que edificou uma casa sobre a rocha e aquele que edificou uma casa sobre a areia. Edificar sobre a areia é ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Edificar sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática nas nossas vidas. Tanto é que o escritor o Mateus, né, o escritor deste evangelho, ele vai colocar na seguinte diferença: aquele que escuta e coloca em prática, aquele que ouve e não pratica. Podemos fazer aí um estudo acerca da distinção de escutar e ouvir. Podemos escutar muitos sons, como o som de um caminhão, o som de um carro, de um avião, como o som de um animal. Podemos escutar sons que, na verdade, entra por um ouvido, sai pelo outro, não faz diferença. Mas jamais podemos escutar a palavra de Deus dessa forma. A palavra de Deus temos que dar ouvidos. E dar ouvido é você colocá-la em prática na sua vida, é você defini-la como regra de fé e prática para a sua história, para a sua vida, para o seu caminhar. Temos que entender que Cristo é a rocha, Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a grande rocha ou ainda a Petra. Petra é a grande rocha. Então, se eu quero fazer uma casa forte, na verdade, eu preciso entender que essa casa forte ela tem que ser edificada sobre a rocha, sobre um alicerce bem firmado, sobre um alicerce bem fundamentado. Se eu quero fazer uma casa forte, um edifício forte, eu tenho que abrir uma vala, um buraco, eu tenho que cavar e cavar profundo. Agora, quando você está cavando, você usa, na verdade, a enxada. E a enxada, ela vai trazendo a terra para si. É diferente de usar a pá, que joga a terra para outros. Então aqui, você cava trazendo para si. Você tem que cavar na sua vida, você tem que cavar e tirar toda a terra, tirar todo o pó. Como já falamos, o pó representa o pecado, tirar todo o pecado. Você tem que tirar todo o pecado da tua vida até encontrar a rocha para estabelecer o fundamento. Até encontrar a rocha para estabelecer o alicerce. Então, o ideal para uma casa estar bem firmada, ela tem que cavar até encontrar uma rocha segura, ela tem que cavar até poder firmar o fundamento num alicerce irremovível. A hora que você encontra a rocha, aí você começa a lançar o alicerce em cima dessa rocha. Então, primeiro é cavar, 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 até encontrar a rocha. Só quando você encontra a rocha é que você pode firmar o alicerce. O alicerce, também chamado de sapatas, ou seja, são as sapatas onde vai ter uma estrutura de ferros amarrados, e essas sapatas a gente pode definir como 7 sapatas. Ou seja, é isso que nós vamos chamar de pedras fundamentais, é isso que vai ser o nosso módulo, é isso que vai ser o nosso estudo nessa matéria, porque esses 7 fundamentos, esses 7 sapatas ou esses 7 alicerces que vão estar firmados sobre a rocha. A pedra é a rocha. E depois que eu coloco o fundamento, eu tenho que fundamentá-la em cima de um alicerce bem conciso, bem substancial, o grande fundamento. Depois, então, eu passo a construir o edifício sobre esse alicerce, sobre esse fundamento. Agora, a igreja ela é composta de pedras vivas. Edificados, vós sois pedras vivas. Então, o material que vai ser colocado em cima do alicerce são pedras vivas. Agora, pedra não tem duas igrejas. Na verdade, nós observamos que Jesus só tem uma única igreja. Mas as pedras, elas são totalmente diferentes. A pedra é como se fosse a impressão digital, é como se fosse a qualidade do indivíduo, né? Não tem duas pedras iguais, mas a igreja é uma só. Então, na verdade, é como se fosse a íris do olho. Você é um indivíduo diante do Senhor
Todo-Poderoso. Deus te criou como um ser único na terra. Agora, nós observamos que não tem nenhuma pessoa igual a você. Você é uma pedra original, você é uma pedra que não tem outra igual. E nós precisamos trabalhar e aprender a mexer com pedras vivas. Qualquer mestre de obra, pedreiro, qualquer pessoa que trabalha com construção, sabe que trabalhar ou revestir ou fazer uma parede de pedras não é fácil, né? Porque nem todo lado da pedra vai se encaixar como um tijolo. E quando você vai revestir uma parede de pedra, é um custo mais alto do que se você fosse fazer apenas um acabamento simples de tijolo ou cimento. Mas nós observamos o quê? Mexer com pedras vivas dá trabalho, porque você mexe com pessoas. Por isso que ninguém quer trabalhar com fundamento, porque fundamento vai dar trabalho, fundamento é alicerce. Mas nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Vá comigo para Mateus capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante. E vamos ver agora o contexto completo que fez Pedro ter essa revelação: tu és o Cristo. Mateus 16, 13 começa a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Guarde esse texto que nós já vamos comentar sobre ele. Uns João Batista, profeta. Outros Elias. Outros Jeremias ou um dos profetas. A comparação que eles respondem, o que os homens estão dizendo é profeta, 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 profeta. Aqui, enquanto os homens têm uma visão de Jesus apenas como profeta, ele tem um grande problema, que é o que nós vamos ver agora na nossa segunda aula do segundo módulo. A diferença de reconhecê-lo como profeta e reconhecê-lo como rei. A grande diferença dessa mudança. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Nós observamos aqui Jesus chegando a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, na verdade, é um local que hoje se chama Bânias. Mas naquela época, Cesareia de Filipe era numa grande rocha na nascente do Rio Jordão, na nascente das águas do Jordão. E interessante que essa grande rocha, ela tinha ali 3 buracos côncavos, e esses buracos côncavos era onde se tinha edificado templos. Agora, as pessoas iam até ali para fazer oferendas, as pessoas iam até ali, muitas vezes até para sacrificar o filho primogênito, porque ali tinha o templo de Pan, né, do deus Pan, que era o deus que trazia pânico, né, e por isso chamado de Bânias, né? E nós observamos que, além desse templo, tinha o templo a César, tinha ali 3 templos, mas muitos deles tinham o conceito que tinham que chegar até aquele local e sacrificar o filho primogênito.
Tinham que chegar a esse local e sacrificar alguma entidade, o filho primogênito, e muitas pessoas vinham de diversos lugares do mundo conhecido na época e chegavam ali para fazer sacrifícios, fazer oferendas. Era um monte onde era uma central de ídolos, uma central de deuses, e Jesus leva os seus discípulos até esse local, até esse ambiente, diante dos 3 templos, e Jesus vai questionar aos seus discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou diante desse cenário? Um local onde, na verdade, era uma grande opressão espiritual, mas que também era a nascente do Rio Jordão, e também, além de ser a nascente do Rio Jordão, nós podemos observar que ele era o local onde Jesus se revelou como fundamento, como alicerce da igreja, como o Cristo. Jesus não está dizendo a Pedro que Pedro seria a pedra fundamental a qual a igreja seria construída. Não. Quando Jesus disse: Pedro, eu também te digo, tu és Petros, Jesus está dizendo: eu estou te falando que tu és uma pequena partícula da Petra. Petros é um pequeno fragmento da Petra. Petra, grande rocha. Qual é a grande rocha? A revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação, sobre esta pedra, sobre esta Petra, a rocha, a grande pedra, edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, pela primeira vez, se colocarmos os 4 evangelhos em ordem cronológica, é a primeira vez que Jesus é chamado de o Cristo, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir, não apenas um dos profetas, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a tremenda revelação que Pedro recebeu do próprio Deus que estava nos céus. Tu és o Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta Petra é a revelação de que Jesus é o Cristo. Para a gente concluir essa nossa primeira aula do nosso segundo módulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra principal, é a pedra angular. Quem é o fundamento do edifício de Deus? Cristo Jesus. A revelação que Paulo teve, ele é o fundamento. Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o ungido de Deus, e ninguém pode pôr outro fundamento acerca do qual já está posto. Que Deus abençoe sua vida, fique conosco. Temos aí a segunda aula, trazendo um pouquinho mais dessa revelação em nome de Jesus.